Olá, Mayara, tudo bem? Então vamos resolver mais uma questão. Essa questão aqui, ela não é exatamente difícil, mas ela é uma daquele tipo de questão que você precisa ter uma noção física mais aprimorada, porque você vai precisar usar é, uma interpretação, uma informação de algo que não está aqui explicitamente, tá? Então vamos lá. Aqui ele diz pra gente, né, que a gente tem um comprimento, né, que o comprimento das cordas de um violão é de 60 centímetros. Ou seja, ele está falando pra gente, ó, que normalmente essa, né, essas cordas aqui ó, do violão tem 60 centímetros. Uma, né, cada uma dessas cordas. Vou colocar aqui, 60 centímetros. Ficou péssima essa cor de contraste, né? Deixa eu ver, o vermelho. Nenhuma cor ali vai ficar boa. O azul melhorou um pouquinho. Tá? E aí, qual que é a questão aqui? Ele falou que quando você toca, né, a nota Lá, que seria essa segunda cordinha aqui de baixo para cima, ela tem uma frequência, né, vou colocar aqui a frequência 1 de 220 Hz. Vou fazer mais bonitinho, né? Ficou meio torto. Aí uma coisa que eu quero que você presta bastante atenção nas unidades, primeiramente, tá? Então, ó, aqui está em centímetro e aqui está em hertz. O hertz, ele tem a ver com o tempo, né? Então aqui é segundo e aqui tem centímetros. Como tudo está em centímetros, a princípio a gente não precisa pensar em conversão, tá? Porque a outra informação aqui, ó, também está em centímetros e ele está pedindo frequência, tá? Então, como a frequência não depende de comprimento, né, a unidade de frequência, então a gente não precisa converter, tá? Mas toma cuidado porque alguns exercícios podem pedir essa conversão inicialmente. Beleza, mas o que que o problema está tratando aqui pra gente? Depois ele vai tirar ó, essa partezinha que que está marcada aqui de 12 centímetros. Ó. Essa partezinha que eu estou fazendo de laranja agora, de 12 centímetros, é o que ele colocou a mão ali, ele colocou o traste, né, que fala. O traste, ele é caso você não saiba, ele é um apetrecho, tipo um prendedor de cabelo, que você coloca assim, ó, e ele trava a corda para ela não vibrar de onde ele tá para trás. Então ele coloca aqui, por exemplo, aí toda essa região aqui, ó, não vibra mais da corda, tá? Então isso vai fazer com que a gente tenha uma um novo comprimento. Então a gente teria esse comprimento laranja aqui agora, tá? E a gente pode fazer aqui de cabeça já, porque é 60 menos 12, né? Então, ó, se a gente aqui tem x, aqui o total é 60, né? Menos 12 vai dar 54. Tá? Eu vou assumir que você consegue acompanhar isso tranquilamente. Então, beleza. Essa parte aqui, nova, tem 54. E ele quer saber simplesmente qual que é a nova frequência quando eu tocar agora essa mesma nota. Por quê? O que que mudou? O tamanho da corda. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é lembrar lá da teoria. Mudar o tamanho de qualquer coisa, quando a gente está falando aqui de ondulatória, muda a frequência? E a resposta é sim. Por quê? Vamos lembrar aqui ó, de uma coisa. Se ele está pedindo frequência, você sempre tem que pensar nas equações inicialmente que possuem o fzinho da frequência. A gente tem a equação principal, né, ou a fundamental da ondulatória, que é a famosa V, né, a velocidade de uma onda é igual a lambda, né, que é o comprimento de onda, ou o tamanho da corda vezes F. Essa é uma equação que você não pode esquecer jamais, tá? Então, assim, o que que é o ideal? O ideal é você automaticamente pensar em uma dessas equações, não necessariamente nessa, mas pensar no Fzinho, tá? Então aqui, ó, você já isolaria esse F. Isolando ele aqui, vai ficar o quê? Que a velocidade é igual a... desculpa, que a frequência é igual a velocidade dividido por lambda, né? A mesma equação, eu só isolei o F. Por quê? Porque o exercício está pedindo a nova frequência. Aqui, agora que exige que você tenha
a informação que eu falei para você, né? Que você não tem, na verdade, aqui. Porque, veja, o comprimento de onda novo, a gente tem. Se você olhar aqui, a gente viu que o nosso novo comprimento de onda, eu vou chamar de lambda 2, ele é 54 centímetros. Só que a gente não tem essa velocidade, certo? Então, como que a gente resolve isso? Vamos resolver pensando numa das fundamentações teóricas, que é sobre a velocidade da onda. A velocidade da onda, ela não muda no mesmo meio. Ou seja, a velocidade dessa onda aqui, ó, ela é sempre constante, porque a frequência não muda. Ela raramente muda, na verdade. Quando você emite lá, tem uma caixa de som, por exemplo, está emitindo som, essas ondas aqui ó, vão se propagar no espaço na mesma frequência, para sempre, né? No geral, tá? Simplificando um pouquinho. Ou seja, depende muito da fonte aqui. Né? Se for uma outra caixinha, aí aqui ele pode até sair o mesmo som, né? A mesma música, vai sair com uma frequência diferente, mas ela vai ser constante durante toda a propagação. Tá? Só que quando é o mesmo meio, ela não muda. Ou seja, esse V, né, essa velocidade V que a gente tem, não muda em nenhum momento, porque estamos falando do mesmo violão aqui, do mesmo contexto, do mesmo meio, porque ela está se propagando aonde? No ar, né? O violão funciona quando você vibra as cordas, né? Ela vibra aqui no ar, próximo das cordas. Por isso que sai o som, né? E ele faz um eco aqui dentro da caixa, né? Resumidamente falando. Então, essa velocidade não muda. Então, podemos fazer uma questão de analisar o antes e o depois dessa mudança. Veja, se a gente analisar o contexto físico antes e depois, o que a gente tem? Ó? A gente tem que antes temos a velocidade 1, né, que seria a velocidade da primeira onda, lambda 1 vezes a frequência 1. Essa velocidade, vamos manter aqui, V1. O lambda 1 é o tamanho do comprimento original da corda, que é de 60 centímetros. Não vou colocar unidade não, tá? São as ondas. Vezes a frequência inicial, que é 220. Beleza, isso aqui você pode até calcular já, né? Poderia até calcular aqui. Não vou, porque você vai entender. E depois, a gente tem o quê? V2, que seria a segunda velocidade, lambda 2, vezes frequência 2. Frequência 2 é o que ele está pedindo para a gente. Velocidade 2 a gente não tem. E lambda 2 é o novo tamanho que eu coloquei aqui, é 54, vezes F2. Então, aqui a gente tem que ver o que? O importante é enxergar que V1 é igual a V2. V1 igual a V2. Por quê? Acabei de explicar, né? A velocidade dessas ondas ela não muda no mesmo meio, ela é constante. Tá? Então você pode simplesmente igualar as equações. Ó, 60 vezes 220 é igual a 54 vezes a frequência 2. Aí você isola a nova frequência, vai ficar igual a 60 vezes 220 dividido por 54. E aí é matemática básica, né? Você pode fazer aqui, ó, 220. Eu gosto de fazer assim, ó. Repito o zero de baixo aqui do 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 2, 12 de novo. Mais 1, 13. Então aqui daria 13.200, né, dividido por 50. Opa, coloquei, né? 54. Tá vendo? Já vai errando ao vivo. 54. Tá, aí eu não vou fazer essa conta, né? Porque é mais matemática. Se você achar difícil, eu faço para você depois, tá? Mas você fazendo essa conta aqui, eu não sei também que estilo que você gosta de fazer, mas isso aqui vai dar. Nossa, peraí, coloquei o negócio errado. Meu Deus do céu, tá vendo? A falta de atenção. Tá vendo que o professor erra também? Não é 54, é 48, né? 54 aqui é como se tivesse tirado só 6 centímetros e tirou 12. Então, me desculpa. Tá, a lógica é a mesma, claramente, mas talvez tenha ficado confuso por causa disso.
tá? Mas é 48 que a gente tira, né? Porque 60 menos 12 é 48 e não 54, igual eu estava colocando. Não sei de onde eu tirei aquilo. Agora sim, tá? Agora sim, 13.200 dividido por 48 dá 275 Hz, tá? Essa seria então a resposta dessa questão. Então, como você viu, não é uma questão muito difícil, nem de matemática, nem tanto de teoria, mas aí precisa saber da equação fundamental e lembrar dessa teoria, né? Desse postulado, vamos assim dizer, que a velocidade é constante. Beleza? Qualquer dúvida me chama.